Hoje falaremos do livro Experiências de Ciências, do Alberto Gaspar, publicado pela editora Livraria da Física, a segunda edição. E iremos mostrar porque é essencial que educadores da área de ciências, nesse caso especificamente física, do final do fundamental ao médio, precisam muito, é muito importante que tenham esse livro, esse tipo de livro, em sua bancada, em sua mesa de preparação de aulas. Ele basicamente consta de duas partes, uma delas com embasamento teórico de aplicação da teoria de ensino, e outro que é a grande parte do livro, recheado da montagem dos experimentos e de como usá-los e como explicá-los. Excelente para a criação de planos de aula. O livro consta de aproximadamente 320 páginas, em formato papel comum, formato aproximadamente tamanho A4. Um livro excelente, fácil de manusear. É em preto e branco, mas não desmerece em nada o valor. E até agora não encontramos nenhum problema com a parte teórica das explicações dos experimentos e nem das montagens. Vamos então agora uma análise dentro do livro para mostrar para vocês o quão bom ele é. De fato, esse livro Experiências de Ciências, do Alberto Gaspar, foi um achado. Esse tipo de literatura é bem difícil de encontrar em língua portuguesa. E olha que nós pesquisamos bastante. Livros que respondam a esse tipo de questão. Livros práticos, né, focados em prática, para ajudar aos livros textuais dessas matérias. E esse livro foi um verdadeiro achado e ele consta basicamente de duas partes, então ele se tornou ainda mais precioso. Infelizmente nós conseguimos comprar ele por um valor bacana numa promoção. Porque nós descobrimos depois que ele tem um capítulo inteiro dedicado à teoria de aprendizado de exatas, e que nós encontramos um respaldo muito forte sobre o método de trabalhar com, principalmente, ciências, né, em sala de aula. Começando, nós temos então, como eu falei, o primeiro capítulo, Experiências em Ciências, abordagem crítica e propostas, onde o autor cita um trabalho magnífico do resumo de Vygotsky, um pensador que entre principalmente os docentes e escolas brasileiras, eu quase não escuto falar. Nós escutamos muito sobre Piaget, que também ainda pretendemos fazer uma resenha, a gente pretende dar uma estudada sobre essa teoria de Piaget. E também se ouve muito falar em Freire, uma das resenhas que já fizemos aqui no canal. Mas Piaget e Vygotsky, eles eram, segundo consta, contemporâneos, e eu até conheci esse livro, não tinha ouvido falar ainda de Vygotsky, um outro pensador da área de educação, cuja a teoria é focada principalmente no ensino de exatas. Então foi um achado magnífico. Vamos fazer um vídeo inteiro dedicado só a essa parte aqui deste livro. Mas agora, como uma resenha, nós vamos começar dizendo o conteúdo, né? Ele tem um capítulo 2 inteiro dedicado ao tema ar, um outro capítulo dedicado à água, que seria o terceiro, o quarto capítulo é dedicado aos sólidos, o quinto capítulo, dedicado à energia e suas transformações, nesse caso, som e luz, são formas de energia. O sexto capítulo, também sobre energia e transformações, só que agora energia mecânica e eletromagnética. E, finalmente, materiais para atividades experimentais, que é outra coisa que os docentes, em geral, sofrem bastante para encontrar referências, encontrar material. É o tipo de coisa que vamos trazer bastante aqui no canal com o passar do tempo. Qual é o diferencial desse livro, como eu falei? Ele é voltado para a montagem de instrumentação
para fazer experiências de laboratório. Mas ele fica só nisso? Não, não fica só nisso. Vamos pegar, por exemplo, aqui ó, a questão de experiências com ar. Ele dá uma base dos princípios básicos relacionados a isso e mostra algumas ferramentais de o que você pode montar para fazer esse tipo de experiência, principalmente laboratórios que têm dificuldade com recursos para comprar equipamento. E ele te dá todo o embasamento para você preparar a sua aula. Vamos voltar atrás. Vamos pegar, por exemplo, aqui ele começa com o tema, dá uma breve exposição. Todos os capítulos e assuntos são nesse formato. Ele vai fazer uma explanação sobre esse grupo de experiências, de conhecimentos. Aqui na primeira parte ele mostra como montar o experimento, como fazer a sua gambiarra, né? Depois ele dá o passo a passo, não só da montagem, como da execução das experiências. Depois ele faz um apanhado de como funciona, o que o aluno deve observar. Aqui ele fala dizendo que primeiro quem deve observar, inclusive, é o professor, né? Se ele não tiver não estiver lembrando muito, é bom para colocar como objetivos. E aqui como explica. Depois, seguido de... Desculpa, é um livro um pouquinho grande, tamanho na folha 4. O que pode dar errado, que faz parte também da experimentação e do aprendizado, né? Saber que tem coisas que dão errado e por que dariam errado. E mais um pouco sobre observações de efeitos, de fenômenos e princípios relacionados àquele experimento. Continua, né, aqui agora com líquidos, e todo o livro é nesse formato, ou seja, é praticamente um plano de aula para cada experiência, desde montar o equipamento até como ministrar a aula. Um verdadeiro achado, pessoal, recomendamos fortemente. Nós adquirimos esse livro por algo um pouco menos de R$40, uma mega promoção. Ele está na faixa de uns 70, eu acho, se eu não me engano. Não vou recomendar ninguém agora, porque também não estou sendo patrocinado. Mas é um livro excelente. E para quem gosta mesmo da área de ensinar física na escola, e principalmente ainda se tiver algum conhecido que gosta de trabalhar manualmente, construir seus próprios experimentos, você consegue montar verdadeiramente um laboratório de baixo custo. Dá um pouco de mais trabalho? Dá. Mas diante da falta de recursos financeiros que muitas vezes escolas que acontece com as escolas, é uma boa dica. E outra, uma dica para vocês. Vocês podem colocar a turma de física para montar o laboratório. Imagina a experiência didática que esses alunos não iriam ter. Então, o livro ele não é muito extenso, ele consta de umas 320 páginas, mais ou menos, ricamente ilustrado, como vocês... não é colorido, mas é bem didático, os desenhos, fácil de seguir as instruções. Talvez montemos algumas dessas engenhocas aqui para mostrar para vocês. E o autor ele foi muito feliz na sua proposta e concluir com seus objetivos. Então, se gostou desse vídeo, dessa resenha, deixa um curtir aí. Se não é inscrito no canal, já se inscreva. E se tiver perguntas, deixe nos comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima resenha.